Olá, bem-vindo ao Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook. Você nos dá o prazer da sua companhia, enfim, sempre acompanhando a gente. Já sabe que a sua participação é extremamente importante para nossas conversas, enriquecem o debate. Eu conto, viu, com a sua opinião, a sua experiência, os seus comentários nas postagens no Facebook. Você vai lá, entra no Facebook da Multirio e vai comentando durante as postagens que a gente lê aqui, tira as suas dúvidas. Ou se você estiver acompanhando o Hashtag Educa no conforto de uma televisão, aí com uma tela maior, e estiver acompanhado aqui do seu dispositivo móvel e quiser mandar para a gente as suas perguntas, use o nosso WhatsApp, tá? A gente vai contar com a sua participação e hoje o tema é extremamente importante, necessário, eu acho que nesse momento atual planetário é necessário e deve chegar à escola, viu? Esse assunto não tem que ficar só em esferas políticas e religiosas, não. Esse assunto tem que fazer parte da escola. Quanto mais cedo, melhor. Independente se é escola pública, se é escola privada ou se é escola voltada para um público segmentado. Esse assunto tem que fazer parte da escola. Hoje a gente vai falar sobre um momento da humanidade muito marcante, muito triste, que não deve, de jeito nenhum, voltar a se repetir. O Rio de Janeiro passa a ser a terceira cidade do país a ter um memorial do Holocausto. Em todo o planeta, já são mais de 100 cidades com memoriais distribuídos em mais de 40 países. Mais que um acervo ou um espaço, enfim, de visitação sobre a história da população judaica de uma maneira geral, um memorial do Holocausto é um grito de resistência à intolerância e ao que há de mais cruel na humanidade, ou seja, o extermínio projetado e sistematizado de outros seres humanos por questões raciais, ideológicas e sociais. Quem conversa conosco sobre a importância de manter viva a memória dos sobreviventes do Holocausto e de construir memoriais para que genocídios assim não tornem a acontecer de jeito nenhum, é Sofia Débora Levi, que é psicóloga, mestre e doutora em Psicologia e Ciências Humanas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, pós-doutoranda em Memória Social e professora da Unirio, professora de hebraico pela UFRJ e especialista em Holocausto, Psicologia e Direitos Humanos. Falei tudo, Sofia? Falou sim, Flávia. Obrigada. Seja muito bem-vinda ao Hashtag Educa. E outra coisa, viu? Sofia é especialista no trauma dos sobreviventes. E a gente vai falar sobre isso aqui também no Hashtag. Muito bem-vinda, viu? Obrigada, Flávia. E acompanhando Sofia também, muito obrigada pela participação, Arnon Velmovitsky. Aí acertei, viu? Presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro. A Fierge, seja muito bem-vindo também, muito obrigado. Arnon, a Hashtag Educa. Para começar, para todo mundo poder entender, né, o que foi o Holocausto? Bem, o Holocausto foi uma medida de Estado, sem lei anterior que a definisse, em que as pessoas foram mortas simplesmente por serem as pessoas. Não havia lei que determinasse essa morte, né? Então, tudo foi orquestrado em razão, como você bem disse, da raça, da pessoa, da religião. Então, se o sujeito era um deficiente físico, Hitler entendeu que ele deveria morrer. Se era judeu, entendeu que deveria morrer. Se era cigano, da mesma forma. Testemunhas de Jeová, da mesma forma. E negros. Então, se tem uma noção que o Holocausto foi somente de judeus, mas isso não é verdade. 6 milhões de judeus morreram, mas o total de pessoas que foram mortas foram mais de 20 milhões. E há estudos, inclusive hoje, que dizem que foram mais de 6 milhões, chegando a 8 milhões de judeus. Então, foi uma atrocidade, né? É a questão do respeito ao Estado de Direito, da democracia, muito importante, porque só em regime totalitários é que nós temos esse tipo de possibilidade de extermínio de pessoas, de atos arbitrários, que levam realmente a uma desgraça que foi o Holocausto. E o caminho, como a gente está aqui no Educa, né? Todas as correntes, né, que estudam o Holocausto dizem que a educação é o caminho certo para a gente evitar esse tipo de mal. Você ter nas escolas, hoje na rede municipal já o ensino do Holocausto, na rede estadual e na rede federal. E realmente esse esforço é importante porque há correntes, novas correntes,
de pessoas que pensam de uma maneira totalitária e que querem reviver, reescrever o que foi o Holocausto. Então, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui e falar sobre o Holocausto. Obrigada a você, porque eu acho que é para contribuir muito. Na confecção do roteiro, na produção do programa, eu vou dizer, eu aprendi muita coisa, né? Eu acho que faz sentido hoje, quando você entende, né, o que foi isso, faz sentido determinadas preocupações, por que você tem que revisitar o passado para não repetir. Você que é psicóloga, eu acho que é um momento marcante da humanidade que não dá muito bem para entender por que você sistematiza um governo para exterminar quem é diferente de você, de alguma maneira, ou por uma questão que você acha que é econômica, ou por uma questão biológica, por uma questão social. É uma sistematização do extermínio. É quando, Sim. né? Sim. O Holocausto tem, Flávia, essa unicidade comparado a outros genocídios anteriores e posteriores a ele. É considerado por muitos uma barbárie do século XX. Por quê? Porque nele a aplicação da tecnologia desenvolvida até então, que deveria servir para o bem-estar da humanidade, ela foi aplicada para otimizar o genocídio. Ela foi aplicada naquilo que a gente chama de indústria da morte. Então, a partir de 1941, com a culminância em 1942, com a Conferência de Wannsee, foi instituído todo o planejamento das deportações de milhares e milhões, melhor dizendo, de pessoas. Judeus eram aqueles marcados com a prioridade do extermínio. No entanto, os outros grupos aqui já citados, as Testemunhas de Jeová, os homossexuais, os opositores políticos, os comunistas, também foram vítimas das deportações, uma vez tendo perdido a sua cidadania, todos os direitos plenos adquiridos no mundo do século XX, aquelas pessoas marcadas para serem excluídas, elas perdem os seus lares, o seu trabalho, os seus documentos e se tornam párias. Muitas vezes, da noite para o dia, isso aconteceu em todos os territórios que a Alemanha, no seu projeto expansionista, foi adquirindo e avançando. Então, nós temos uma progressão desde 1933, quando Hitler é eleito, e ele foi eleito democraticamente, isso é muito importante a gente dizer, mas com poucos meses de liderança governamental, ele mostra o caráter totalitarista que fez valer até 1945, quando a Alemanha perde a guerra, portanto. Então, Flávia, há toda uma modelação social imposta pela ideologia do nacionalsocialismo, do partido pelo qual Hitler foi eleito, e ela passa a impor culturalmente e legalmente uma série de referências de como você vê o outro como diferente negativamente. Então, uma série de atitudes preconceituosas que embasaram os processos de exclusão social eram ensinados nas escolas com ideologia nazista e crianças, jovens, adultos aprendiam a identificar negros, judeus, homossexuais como elementos nocivos à nova sociedade que o nazismo impunha. Então, houve todo um crescente de 33 até o final da década de 30, em 39, com o início da Segunda Guerra, um processo de formação cultural, ideológica e educacional que levou ao povo a ajudar, a colaborar nesse extermínio com o governo, que, como eu falei antes, em 42 nós temos a solução final instituída em caráter industrial e levando as pessoas para campos de concentração e extermínio. Isso que a Sofia está falando, aí você vai falar assim, mas isso foi lá no passado, nem tanto, né? E independente de polarizar aqui questões políticas, enfim, que a gente vem vivendo,
Eu só quero que vocês pensem o seguinte, hoje o mundo vive um êxodo de imigrantes, né? Por várias questões. Quantos países se negam a receber imigrantes porque não querem que o trabalho seja ocupado por imigrantes, que o território seja ocupado por imigrantes? A gente acha que essas discussões que hoje a gente está vivendo não tem semelhança com o que foi vivido nesse período? É isso que eu falo, assim, quando a gente vai estudar, que a gente vai ver, você vê uma parte da história se repetir, chega um momento que é preciso pensar, preciso refletir, preciso trazer esse assunto para a escola, porque você tem aí uma onda crescente de xenofobismo. Isso a gente consegue ver na Europa, consegue ver nas Américas, a história de não deixar entrar, né? De não deixar ocupar um território. E a onda nacionalista alemã não queria dar a terra e a economia para outros povos. Então, você começa a reconhecer alguns gatilhos que precisam ser refletidos para serem interrompidos e a gente não ter o revival, digamos assim, dessa situação. Eu acho que é atroz, né? Mas vocês fazem... Qual a opinião de vocês em relação às gerações atuais, tanto as judias e as não judias? Elas têm a dimensão do que foi o Holocausto? Bem, tem um estudo recente que foi feito na Europa que 1/3 da população não sabia o que era o Holocausto. Isso é extremamente preocupante, né? Porque você veja, a gente está falando do continente mais evoluído culturalmente de todo mundo, né? Então, realmente... E aonde houve, né? Onde houve o Holocausto. Então, essa questão da educação é fundamental, né? Até o memorial que nós estamos fazendo aqui no Rio de Janeiro tem essa preocupação de ensinar a história, né? A gente só não erra quando a gente conta a história e que a história é absorvida, entendida pelas pessoas. Então, realmente, a gente vê com muita preocupação essa questão das novas gerações, porque os sobreviventes estão morrendo, né? Já temos poucos sobreviventes, muito poucos. O Steven Spielberg fez um trabalho no mundo inteiro, em que ele gravou com os sobreviventes, isso há uns 15, 20 anos atrás, mais ou menos, e isso daí está gravado. Quer dizer, até a gente, no Memorial aqui do Rio, a gente está pedindo autorização para trazer essas gravações com os brasileiros, né? Então, nós vamos fazer isso, a nossa ideia é essa. Então, realmente, a cultura é o caminho de barrar esse tipo de situação que não agrada a ninguém, né? Eu acho que um ser humano evoluído não pode aceitar esse tipo de comportamento. Já há alguns anos, eu tenho coordenado, junto com os membros da Bnei Brit. A Bnei Brit é uma instituição judaica cultural voltada para direitos humanos, e em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que está conosco o professor coordenador de História, Roberto Antunes, nós já estamos no 14º ano da Jornada Interdisciplinar de Ensino do Holocausto e Direitos Humanos para professores da Rede Municipal do Rio de Janeiro. E este ano nós estamos ampliando a jornada acompanhando aí a evolução, né, da própria legislação. Nós tivemos, primeiramente, em 2011, a instituição da lei municipal, por iniciativa da vereadora Tereza Berger, que obriga as escolas a passar a transmitir noções de ensino do Holocausto em caráter interdisciplinar, sem prejuízo, obviamente, do conteúdo programático previsto, né? Mas entendendo que essa temática, por assambarcar dados que pertencem à história, à geografia, à língua portuguesa, à literatura, ela tem demonstrado, nas práticas dos professores que têm participado da jornada, uma ampla aplicação, né, para além do ensino da história formal. E, uma vez também já instituída em caráter estadual, a jornada desse ano está também contando com a participação dos professores do estado do Rio de Janeiro, de outras localidades para além da nossa cidade, e, como o Arnon falou, já estamos implementando em nível federal esta mesma lei, esta mesma obrigatoriedade do ensino do Holocausto. Nós estamos formando novas gerações e é muito importante a gente perceber no trabalho dos professores e dos alunos que, ao fim do ano, participam de um concurso de redações e desenhos, tá? Na nível do ensino fundamental, e em outras produções no nível de ensino médio,
em que eles vão estabelecendo as conexões entre o passado, o que foi o Holocausto, e as agruras, as violências que ainda nos cercam, os abusos aos direitos humanos que ainda nos cercam, mesmo quando nós estamos vivendo numa democracia. Então, Flávio, eu acho muito importante, quando a gente ensina o Holocausto, trabalhar com a contextualização sócio-histórica específica daquela época, né? Outros contextos que estão mais próximos da nossa contemporaneidade, mas mantendo as diferenças e, sobretudo, buscando, sim, dar valor à vida. Porque é muito comum eu entrevistei vários sobreviventes do Holocausto, inclusive no projeto da Shoah Foundation, do Spielberg, aqui no Rio de Janeiro, e muitos deles me perguntavam, Sofia, por que será que os aliados não bombardearam? Eles viam lá de cima os campos de concentração, as linhas de trens que levavam aos campos de concentração. Por que não destruíram para que não levassem mais? Exatamente, né? Então, a gente tem um lado muito difícil, nós que somos ativistas dos direitos humanos, frente a um mundo que se volta muito mais para uma guerra de poderios bélicos, de fins econômicos, que muitas vezes sobrepujam o valor da vida, sobrepujam os direitos humanos. Acho que vocês estão tocando num assunto interessante, porque se a gente até trouxer isso para o micro mesmo, né, não expandir tão planetariamente, em áreas conflagradas a gente tem, né, execuções, a gente tem de ambos os poderes, a gente tem entre o próprio crime organizado e muitas vezes com tortura, uma série de coisas, né? A vida perde completamente o valor nesse sentido e a escola está ali no meio. Então, qual é o papel da escola? Eu confesso que, assim, eu fiquei muito emocionada, muito mesmo. Eu fui para casa extremamente mexida, chorosa até, conversei isso com a diretora do programa, porque pela primeira vez eu ouvi relatos sobre a infância e o papel da escola. Você acha que isso não diz respeito ou, de repente, não tem nada a ver com a nossa realidade brasileira? Ou enfim, presta sua atenção no que eu vou trazer para vocês. A gente conversou com 2 sobreviventes do Holocausto que enfrentaram esse terror ainda quando eles eram crianças. E, aliás, o destino das crianças nesse período era serem assassinadas assim que chegassem ao campo de concentração, ao campo de extermínio. Se nascessem no campo, eram para ser assassinadas imediatamente. As maiores de 12 anos eram usadas como escravas ou experiências médicas e quem conseguisse escapar vivia clandestinamente, que foi o que aconteceu com os nossos 2 sobreviventes entrevistados. Quando eles falaram do papel da escola e da infância deles, imagina a vida deles sobrevivendo até os dias de hoje. Que crianças foram essas? E a gente vai se emocionar com o que a gente vai ouvir. Vamos rodar o primeiro VT, que é o VT do Jorge Joseph, que hoje tem 93 anos, é empresário, aposentado, e que falou sobre o papel da escola para a gente, da infância dele. Vamos lá. Nasci em Varsóvia em 1926. Toda a família do meu pai já vivia há tempos na França. Eu cheguei a Paris em 1937, com 11 anos. Tive muito pouco tempo de paz em Paris, né? Em setembro de 1939, a França entra em guerra no dia, a Inglaterra no dia seguinte. E na mesma semana, há uma certa mobilização da comunidade judaica que não tinha nacionalidade francesa, de se engajar. Meu pai foi, na semana seguinte, se engajar como voluntário. Eu passei o primeiro ano de guerra a Villers-sur-Mer, na Normandia, para onde a minha escola se transferiu. Era uma escola judaica. Na parede dessa escola tem uma placa onde diz que um certo número, não me recordo exatamente a quantidade, de crianças judias foram presas nessa escola e deportadas há uma semana
antes da libertação de Paris. Com o exército aliado às portas de Paris, acho esse detalhe extremamente importante, para mim, pelo menos, não somente porque era minha escola, mas porque ela apoia, ilustra a minha visão sobre esse todo fenômeno que é a irracionalidade. Voltando a Paris, eu fiquei sem escola. Dia 16 de maio de 1941, eu tenho que me apresentar na prefeitura de polícia. E meu pai disse que vai me acompanhar e ninguém consegue dissuadi-lo do central de polícia. Ele foi para Pithiviers, tem a fotografia, e de Pithiviers foi para Auschwitz. Nunca mais vi meu pai. O drama continua havendo. E vai continuar havendo. O drama é a compreensão de dois tempos. É o tempo da gente, é o tempo da história. É adaptar o pensamento do nosso tempo para o tempo da história. Nosso tempo é curto, o tempo da história é longo. Numa perspectiva histórica, nós vivemos tempos melhores e que, sendo melhores, provam que podem ser melhorados. O Jorge foi da resistência francesa quando ele virou rapazinho, adolescente, ele entrou para a resistência francesa e é o que fez ele viver na clandestinidade e sobreviver. Eu acho que aí a gente tem uma informação muito importante e como o tempo do programa está correndo, eu vou chamar o seu Fred, que é presidente da Associação dos Sobreviventes do Holocausto aqui no Brasil, Rio de né? Janeiro. No Rio de Janeiro. E ele também vai comentar um pouquinho sobre isso, e aí a gente volta para comentar em geral. Vamos lá. Quando Hitler subiu ao poder em 1933, nós fugimos para a Bélgica. Nos últimos 9 meses, eu fui me esconder num castelo que era dirigido pela JOC, Juventude Operária Cristã. O padre-chefe lá era o Père Capar. Eu fiz 16 anos lá, em 42. Lá encontrei, entre os 59 meninos, 12 meninos judeus. Eu logo reconheci quem era judeu e quem não era. O sangue chama. Eu consegui entrar num trem sem pagar. Em Bruxelas eu consegui andar de bonde. Peguei o bonde até a esquina da minha rua. Aí eu assobiei. Nossa família tinha um assobio. Tá, 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 tá. É um pedaço de Beethoven. E aí minha mãe fez 3 vezes com a cortina. Era o sinal que estava tudo bem, que eu podia subir. Esse era o código para eu chegar em casa. Eu sou presidente e só tem eu. E daqui uns anos não vai ter mais ninguém. A gente não deve esquecer. O pessoal tem que saber. Para não acontecer outra vez. Toda cidade importante tem memorial. Um símbolo do que aconteceu. Isso nunca aconteceu na humanidade. Mataram 1,5 milhão de crianças. Entre os 6 milhões. Eu, 3 irmãos, 2 foram levados. Quem é que podia imaginar que um ser humano podia ser tão cruel, tão maldoso do que os nazistas alemães? A gente está com o tempo corrido, mas acho que vale a pena, né? As falas são riquíssimas e essa memória é o que eles falam. Quando eles morrerem, para onde que vai, como vai, e aí qual é o papel do memorial?
É justamente isso, né? Registrar de forma que a gente possa transmitir às gerações futuras o que foi o horror do Holocausto, né? Então, a gente tem pensado com muito cuidado tudo que está sendo feito. Importante, o Memorial do Holocausto não é dos judeus, o Memorial do Holocausto é de todos aqueles que sofreram as agruras em razão do nazismo. Então, nós vamos fazer referência a todos aqueles, aos negros, aos deficientes físicos, testemunhas de Jeová, homossexuais, e teremos, então, que contar essa história quantas vezes for necessário, né? A gente vai ter toda uma parte, e veja bem, nós estamos fazendo isso sem dinheiro de Lei Rouanet, né? Então, quem está doando dinheiro para o Memorial do Holocausto tem essa preocupação dentro de si, tem essa consciência de que aquilo é uma coisa importante para a cidade, para o Estado, para o país e para a humanidade. Né? São empresários, são pessoas ligadas à colônia e a outras atividades. E nossa ideia é inaugurar esse memorial no primeiro semestre, no final de março. Então, nós teremos essa ideia concreta, que é um sonho de 25 anos, que começou com a Teresa Berger, com o Gerson Berger, passou-se várias administrações e na atual gestão do prefeito Marcelo Crivelli, que foi possível a cessão do terreno lá no Morro do Pasmado. E esse projeto, inclusive, ele é tão interessante que várias pessoas se prontificaram a trabalhar de graça, a dar o seu trabalho. Então, nós temos o cálculo estrutural de graça, nós temos o acompanhamento da obra, o projeto de arquitetura executivo. Então, as pessoas assumiram a responsabilidade pela construção, entendendo a importância do memorial para a humanidade. E você está na parte cultural do memorial, Isso, com muita honra, dando continuidade a um trabalho que eu já desenvolvo desde a década de 90, né, junto aos sobreviventes, junto aos professores, aos alunos, à comunidade maior. É um trabalho que congrega, Flávia, é um trabalho que eu trago o viés psicológico além do histórico, com o intuito de nós sentirmos juntos. Nós somos seres humanos, nós temos necessidades em comum, nós temos direitos em comum e a gente precisa se reconhecer muito mais nas nossas igualdades do que nas nossas diferenças para a gente fazer um mundo melhor. E o memorial, como o Arnon falou, um sonho de décadas do incansável Gerson Berger, que nos assiste lá de cima, lá do céu, entendeu? Com certeza, com né? a Teresa aí também dando essa força. Aqui no Rio de Janeiro é um marco para mim, Flávia, toda cidade que tem um memorial do Holocausto marca uma posição política muito clara, uma posição ética muito clara, uma posição que valoriza a vida acima de tudo e é o bem maior que nos une. Eu acho que a gente está falando aqui, o que na educação fala-se tanto, né, da inteligência emocional, né, da gente poder trabalhar as qualidades socioemocionais, e a gente está falando, entre outras coisas, de empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, independente de qualquer posicionamento que você tenha, qualquer diferença que você tenha, seja ela qual for, a capacidade de você entender o outro como ser humano, como você, com os mesmos dramas psicológicos. Porque independente de religião, de onde a gente está, da nossa cor, da orientação sexual, qualquer que seja, os dramas humanos são os mesmos. São os mesmos arquétipos, são os mesmos desejos, as mesmas vontades. O que te faz chorar me faz chorar também. Então, eu acho que a gente vive esse momento da reflexão. Vocês falaram uma coisa muito interessante, eu não sei se eu estou com tempo, o pessoal da direção vai me dar. Tem um minutinho. Tem uma novidade no memorial em relação a todos os memoriais do planeta que vocês contemplam na questão da acessibilidade, etc. Isso. E tal, os transgêneros, né? Isso. É importante entender que o memorial que está sendo construído aqui no Morro do Pasmado, ele não é só mais um, ele tem as suas singularidades. Uma delas é trabalhar a inclusão não na teoria, não só na atitude, mas na própria construção, na própria edificação do memorial, em que já está, na sua fase de construção, trazendo a público os banheiros, não só banheiros femininos, masculinos, mas também os banheiros trans. Então, é uma demonstração em que a gente já está numa fase contando
sobretudo, Flávia, com as condições sociopolíticas do nosso momento, da nossa cidade, do nosso estado, que nos possibilita trazer essa transformação já na base do memorial. Olha só, já me avisaram aqui que o tempo estourou. Eu quero agradecer a vocês a companhia. Arnon, muito obrigada. Parabéns pelo projeto, pelo envolvimento de toda a comunidade. Sofia, muito obrigada também. Parabéns por todo o trabalho que você faz. Não deu tempo da gente mostrar os livros da Sofia, mas a gente vai colocar nas postagens aqui no nosso Facebook. Muito obrigada aos dois. E a você que acompanhou o Hashtag Educa, você já sabe, tem mais conteúdo sobre isso nas nossas postagens no Facebook, nas nossas redes sociais, no portal da Multirio. E eu aguardo você no próximo Hashtag. Até lá. Tchau.